Então, meus irmãos, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo, do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos aqui na segunda parte, capítulo 1. Boa noite, sejam bem-vindos. E vamos abordar as questões 88 a 92, onde fala da forma e ubiquidade dos Espíritos. Forma todo mundo entende, né? Agora essa palavrinha ubiquidade, talvez seja estranha para muitos. Para nós do direito até que ela não é estranha não. Ubiquidade o princípio da ubiquidade é aquele em que podemos notar a presença de Deus em todos os lugares. E quando nós fazemos uma prece, mais de 80 bilhões mais de 8 bilhões de pessoas no mundo todo, né? Todos orando ao mesmo tempo, e Deus vai atender, todos da mesma forma. Então esse é o princípio da ubiquidade. Nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer isso aí. Então, primeiramente, nós vamos estudar aqui, as questões para debate. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Os espíritos podem dividir-se e estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Existe alguma relação entre o fenômeno da ubiquidade e o fenômeno da bicorporeidade? Como o Espiritismo explica o fenômeno da ubiquidade? Que fator tem maior peso no tocante ao poder de radiação dos espíritos? Então essas são as questões, ou melhor, essas indagações que vamos estudar nas questões de 88 a 92 do Livro dos Espíritos. E já começa lá justamente na questão 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Eles respondem: para vós, não. Para nós, sim. O Espírito é, se quiseres, como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ou seja, pode ser uma faísca, uma luminosidade, né? Um raio, né? Dependendo do seu grau de evolução, ele se apresenta mais luminoso ou menos luminoso, ou seja, mais escuro. Vai depender da sua evolução. Então, por isso que ele diz: para vós, não. A nossa imaginação, ou talvez não tenhamos nem palavra para identificar ou para esclarecer, já para o mundo espiritual é diferente. E aí tem a questão 88A, que chama: essa chama ou centelha tem cor? Aí vem a resposta: tem uma cor que para vós vai do escuro até o brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Chega para cá. Melhorou aí? Entendeu? Então, de acordo com a evolução do espírito, ele vai tendo aquela luminosidade, aquela luz bem que agrada a nossa visão. E dependendo da sua imperfeição, ele se torna mais escuro, mais opaco, às vezes até invisível, né? Ou até de uma forma estranha, animalesca, como muitos pode aparecer. É assim que, de acordo com a evolução do espírito. Aí vem as explicações. Forma espiritual natural. Está te atrapalhando aqui? Forma. Deu aí? Melhorou? Forma espiritual natural. Os espíritos não têm em seu estado normal um corpo como o nosso. Nós sabemos disso, né? Não tem. A imagem da chama ou centelha sugere algo leve, luminoso, variável em intensidade. A cor indo do escuro ao rubro brilhante indica o grau de pureza. Quanto mais elevado o espírito, mais sutil e radiante a sua aparência espiritual. Então, quanto mais o espírito se evolui, mais se torna
sutil a sua luminosidade. Imagina um espírito como Cristo, né? Como que ele poderia aparecer para nós, hein? Rapaz, vai bater nos cegar, né? Devido à sua... E é assim... Aconteceu com Saulo, né? Isso que eu ia falar. Se Saulo ela a luminosidade é muito forte. chegou a cegar ele no momento, né? Tanto... Não mais. Acho que foi 3 meses, né? Que ele foi para a cidade de Damasco, lá encontrou com quem ele queria matar, né? Porque tinha convertido a sua namorada, né? E, aí foi. E depois encontrou um outro lá que não sei o nome dele, ficou encarregado de esclarecer, aí que ele recobrou a visão. Aí foi onde caiu em si e ele virou um defensor do cristianismo. Beleza até aí? Flexibilidade perispiritual. Em O Livro dos Médiuns, aparecem descrições mediúnicas em que evidentes veem espíritos como luz de diferentes tonalidades. Essas visões confirmam a ideia de que a forma espiritual não é rígida como a matéria, mas plástica, flexível, adaptando-se às circunstâncias e à vontade do espírito. Então, os médiuns videntes, né, que têm o privilégio, né, de ver os espíritos, eles veem de acordo com que eles aparecem, de acordo com a evolução que eles estouram. Então, numa sessão mediúnica... Mas é a questão espiritual, não o espírito. Não resta dúvida, né? É porque o espírito reflete. Nós falamos assim, o espírito, ele aparece, mas o que aparece é o perispírito. É o perispírito. Então ele pode ter uma percepção dessa luminosidade. Mas se tiver uma manifestação, é o espírito manifestando, não é o perispírito. Através do perispírito. Do médium. Não só o espírito. Exato. Porque o perispírito, ele não pensa e ele não fala, que fala é o espírito. Mas ele é plenamente, eu vejo. Hã? Na hora da manifestação, há uma fusão dos dois perispíritos. Para facilitar essa atmosfera política. Dentro dessa atmosfera, vai veicular as vibrações do espírito dentro do lado. A comunicação de vibrações. Evidentemente, a ideia é do espírito, ele que passa. E sem ele passar também não acontece. Mas ele é espírito para perispírito. a manifestação... É do espírito. Não, a da fala, do espírito. Já a aparência que vem do perispírito, concordo. Sim, concordo. Beleza? Estado mais livre. A forma humana que o espírito pode assumir está mais ligada ao seu perispírito e à necessidade de se tornar reconhecível para os encarnados. Em estado mais livre, sua aparência é mais simples e luminosa conforme o seu orientamento. Então, o espírito ele aparece para os encarnados através do perispírito, ou às vezes da sua última reencarnação, ou de reencarnações bem pretéritas, ou então da forma que ele queira aparecer. E vou te falar mais, o médium vidente, ele pode ver perispiritualmente do encarnado também. Com certeza. Então ele pode ver até mais luminosidade ou menos luminosidade de uma pessoa encarnada. É uma das questões que não vê essa situação aí. Com certeza. Na capacidade do médium. Não é só o espírito interior, o médium tem que ter essa capacidade de perceber. O espírito completo tem inteligência, né? Quando ele fala que são espíritos seres inteligentes que povoam o universo, não é inteligência. Mas o perispírito ele sempre vai acompanhar o espírito, porque através dele que a gente vai conseguir ver, ele é o veículo de transmissão do pensamento que é como acompanha o encarnado, né? Como acompanha o encarnado. Quando se encarnado, claro, sempre vai ter perispírito. O que acontece é que esse perispírito vai sendo cada vez mais sutil à medida que vai evoluindo. Quase que confunde com o espírito, mas sempre vai ter o perispírito. O espírito, qualquer fase de evolução, ele vai estar acompanhado do perispírito. Exato. Perfeito? Podemos seguir? Quiser acrescentar, tá? O item 55 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 1,
Capaz que dá para ler, né? Aí diz o seguinte: há um dito, você tem um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que encontra o espírito, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem, ou das pessoas, né? Porém, o perispírito, só por si só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa, né? Na forma mesmo, não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento da sua ação. Tá? Como é que é? O espírito é o corpo, o espírito no mundo espiritual. O material. E ele é o liame do espírito com o corpo, né? O perispírito, o corpo não tem como, não há uma compreensão para reencarnar. De toda forma, é através do perispírito. Beleza? É o momento de falar, que senão daqui meia hora vamos encerrar. Hã? Mas é bom isso. É bom isso. Bom é isso. Depois você vai usar isso no tribunal. Aí, ó. Vê-se pelas explicações mencionadas que os espíritos procuraram estabelecer uma comparação, embora pálida, do que existe no plano espiritual, quanto à forma e à cor dos espíritos, com as limitações do nosso mundo físico e do nosso sentido. Né? Fica claro à vista dos ensinos espíritas que os espíritos têm forma e cor, mas só por alto se pode compará-los com a forma e a cor que estamos, como seres encarnados, acostumados a observar. Então, está claro e afirmado taxativamente que os espíritos têm forma e cor. A forma todos têm, e a cor depende do seu grau de evolução. A forma, na verdade, é desconhecendo do espírito. Uhum. Desconhecendo. A forma ele imprime via perispírito. Deixa aí. Porque a forma do espírito, ela é universal. Como é que é? Porque ela deriva de... Como é que é? Você falou, mãe? A forma do espírito deriva de um elemento universal. Né? Foi o fluido universal, claro. Universal. Ele é o princípio inteligente. Agora, na questões de apresentação, como não falou, ele vai variar de grau de evolução, da necessidade, né, da vontade E vou de se mostrar. E vou mais além do planeta que está Vai depender do grau de capacidade de quem veio. dependendo do planeta, da sua evolução planetária, às vezes não depende nem do perispírito, né? Não é isso? Gabriel Delane assevera: a ciência ensina-nos que os nossos sentidos apenas nos fazem conhecer ínfima parte da natureza, porém que, além e aquém dos limites impostos às nossas sensações, existem vibrações sutis em número infinito, que constituem modos de existência de que não podemos formar ideia por falta de palavras para exprimir. Delane, no seu livro O Fenômeno Espírita, ele afirma: ainda estamos muito longe, muito aquém do entendimento do plano espiritual, que não temos ainda uma visão e nem um esclarecimento e nem palavras para explicar. Então, Certo? foi dito na aula passada com relação ao espírito, né? Foi a Maria.
Marita? Foi a mãe dela. Não, eu não estava presente. Como e quando foi criado o Espírito, nós não temos capacidade de ver. Não é dada a nós não entender até hoje. Não é o momento de entender, não tem condições. Então, ainda falta para nós certos entendimentos que, quem sabe, um dia a ciência vai nos esclarecer. Né? Com certeza vai. Por isso que Kardec não bateu de frente com o mundo científico. Ele deixou que as coisas fossem clareando de acordo com a evolução desse conhecimento, né? Científico. Questão 89, já chegamos lá. Os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com rapidez de pensamento. Quando o espírito pensa em algum lugar, é a alma que realmente vai até lá? Quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um de seus atributos, tá vendo? Pois é a alma que pensa. Então, dependendo do espírito, a sua velocidade supera a velocidade da luz, porque vai de acordo com o pensamento. Agora, dependendo do grau de evolução do espírito, se for bem atrasado, ele ainda se arrasta achando que... Aí já passa por restrições, né? A nível evolutivo. Pois é, ele ainda... Ele vai ver o período que ele está percorrendo, ele vai sentir que fica muito preso e limitado à matéria. Né? Os sentidos ainda materializados. Exatamente. E já com a evolução do espírito, ele vai de acordo com o pensamento. E pode, inclusive, deslocar além do nosso planeta Terra. Ele pode ir em outros planetas. Dependendo do grau de evolução e permissão. Exatamente. Desde que esteja no mesmo nível da nossa... Mesmo se sai desse planeta que vai visitar o outro planeta, lá viver, e vai ao limbo, espiritualmente, o sul, materialmente falando de forma, como é na espírito, mas vai ter que ir ao limbo totalmente lá daquele planeta. Formar as características daquele planeta, evolutivo daquele planeta. Para poder... Engraçado, o espírito pode deslocar para outros planetas, dependendo do nível da nossa... Aqui, onde é que estão? Mas, se for um planeta inferior ao nosso, você pode tranquilamente lá estar. Né? Ele não perde quando vem com o planeta inferior lá, aí como os missionários para cá, por exemplo. Mais evoluído que a nova. Mas ele vai adequar. Ele precisa adequar. Os fluidos do perispírito dele vai adequar, mas a capacidade intelectual e evolutiva dele não se perde. Ela reflete as qualidades, vai refletir. Agora, deixando claro, isso não depende só da vontade do espírito. Ele precisa estar assistido por seu guia espiritual ou... Assim como aconteceu com o André Luiz. Que tem uma hierarquia, né? Ele foi visitar ele foi visitar com experiências, né? Ele junto com os trabalhadores lá do nosso lar. Ele foi muito bem orientado, ele foi esclarecido, de não perder o foco, porque poderia, que era zonas umbralinas, ele poderia se perder, deixar uma influência, fazer com que os seus pensamentos divergissem do objetivo pelos quais eles iriam fazer, né? Então, quer dizer, ele foi, no caso de André Luiz, ele foi visitar, né, irmãos sofredores em condições difíceis, e aí ele, antes, como se diz, ele passou por toda uma orientação, um preparo, né? Para depois ele poder ir até lá. E estava acompanhado também, não foi sozinho. Não, ele estava, ele foi juntamente com os demais trabalhadores já experientes da área. Exatamente. Do local onde eles foram, né? Tanto que tem evolução e entendimento. Como foi colocado nas questões anteriores da aula passada, o espírito, esteja encarnado ou desencarnado, ele está sempre acompanhado. Ele está sempre assistido pela espiritualidade amiga. Então, nós nunca estamos sozinhos. Lá na pessoa passada, também vai ser. Porque nós não temos capacidade ainda de fazer isso
Por isso que todos... escolhas, mas nós temos as intuições amigas da mesma forma que tem também as que querem verificar. Por isso que todos têm seu anjo da guarda. Sim. Todos têm, né? Exato. E Mas aí não tem o livre-arbítrio também, não tem para você descer e buscar mais inferior também. Dependendo do pensamento e tudo, você também pode parar lá. O livre-arbítrio é a sua disponibilidade, a sua vontade de ajudar. Você tem o direito de querer, de escolher, querer ou não querer. A partir do momento que a gente, no espiritual ou no material, né? Mais a condição evolutiva para poder ir lá. Exato. A partir do momento que você decide abraçar uma tarefa, se sente pronto para isso, né? Tudo caminha para que a gente possa fazer essas escolhas. agora é o seguinte, Mas Vânia. é importante que se esteja pronto. Giovanni, com relação à pergunta dele, nós temos o livre-arbítrio e podemos decidir por ele. Agora, para você deslocar de uma esfera para outra, tem uma hierarquia, lá tem um governo. Você não vai, eu quero ir lá no planeta X e vou, não é assim não. Ou eu quero ir de uma colônia para outra, não é assim também não, você tem. Eu falo mais questão do umbral, essas mais A gente vai obedecer uma hierarquia. Você já leu o livro Nosso Lar? Já viu o filme? Já? Você viu? Lá tem governantes, tem departamentos, tem áreas, tudo tem, lá tem um governo, tem a organização. É igual como aqui na cidade, tem o prefeito, tem os vereadores, tem o secretário, lá também tem. Lá tem um governante, tem tudo assim certinho, né? Os ministérios. Hã? Ministério, tem tudo. Tem das menores tarefas, né? Para se iniciar um trabalho para aqueles que vão chegar. Porque se não fosse assim, De acordo com a capacidade de cada um, né? Espiritual, com equilíbrio, habilidades. que se não fosse. Porque teve até a parente dele lá no filme que estava no tratamento e foi cunhada e de repente ela foi, né? Ela escolheu. Foi a escolha dela. Foi a escolha dela e ninguém ajudou, lógico, né? Não, eles tentaram ampará-la. Eles tentaram ampará-la, mas ela acabou sucumbindo, né? Sim, mas ela foi por escolha dela. Ninguém já ele não, ele já entendeu que precisava para ir para lá, ele precisava ter permissão, então ele foi por outro caminho, já por causa da evolução dele. Por mais que a gente tenha acompanhamento, a gente faz as escolhas que a gente quer. É como uma mãe que orienta um filho, por exemplo, em algo que o pai, a mãe sabe que aquilo ali não vai dar certo para o seu filho. Ele faz toda uma orientação e tudo, mas mesmo assim, se ele ainda é daquele teimoso, ele vai errar e vai aprender com o seu erro. Aqui, ó, vamos fazer uma comparação muito aqui conosco, dos encarnados. A pessoa viciada. Ele vai para um tratamento, né? Fica lá numa colônia de tratamento, lá fica 3 meses, 5 meses, 6 meses, volta para uma perfeição. Mas se ele não tiver uma firmeza e firmeza e deixar que o seu livre-arbítrio leva para voltar, ele dá uma recaída e volta para o mesmo lugar que ele estava. Então, é isso aí. Porque o outro pode nos ajudar, mas não pode experimentar, fazer as experiências por nós. Porque esse compromisso é nosso. E a gente só cresce dentro da experiência. Então, ajudar a coisa, decidir por nós, ninguém pode. Por isso nós casamos, né? Velocidade espiritual, que é da questão 88. O deslocamento do espírito não se faz nos moldes materiais como se ele andasse ou voasse no espaço. Sua velocidade é comparada à do pensamento, que é instantâneo. Pensamos em um ponto distante e em segundo, nossa mente se transporta para lá. É claro, depende também da evolução espiritual. Nem todos têm essa velocidade, né? Tem muitos que se arrastam como uma carroça e outros a velocidade da luz. Vai depender da sua evolução espiritual. Essa questão do pensamento é
bem mais profundo do que o simples movimental. Eu fiquei pensando aqui agora. Por isso que vigia seu pensamento. Imagina, você está com raiva do colega e você xinga o pensamento se viajasse como você mandasse ele. Então, assim, vigia mesmo. Cristo falou, né? Nós pecamos por pensamentos e palavras, né? Muitas vezes pensamos uma coisa pesada e não falamos, mas lá no íntimo já pecamos, né? Então temos que orar e vigiar para que se viu. A gente fazer uma leitura edificante antes de dormir, e quando a gente vai dormir a gente vai desdobrar, né? Então é interessante a gente sempre fazer uma leitura edificante, algo do Evangelho, para a gente precisar sintonizar com esse pensamento, né? É porque o que é o pensamento? É o Espírito, né? Apresentando a sua vontade, seja encarnada ou desencarnada. Então, quando o Espírito quer algo, ele pensa. Esse negócio da gente falar, eu falei sem pensar, isso não existe. Primeiro a gente pensa, depois a gente fala. É porque o pensamento é igual como falou ali na questão, ele é o movimento do pensamento, é mais lento ou mais rápido, de acordo com a capacidade do Espírito. Então, quando eu penso, o pensamento vai imprimir os meus sentimentos e a minha vontade. E aí eu crio forma. Então, em o céu e o inferno, nós vemos lá grau de desprendimento, em o céu e o inferno, diversos espíritos descrevem que, ao desencarnar, deslocam-se com extrema rapidez, bastando-lhes o desejo de estar em determinado lugar. Tá? Isso vai depender do espírito que está desencarnando e da circunstância que está também se desencarnando, né? Ele pode se deslocar com extrema rapidez, como pode ficar preso ao corpo uma eternidade, um tempo. Essa faculdade, porém, é maior ou menor conforme o grau de desprendimento da matéria e a elevação moral, que eu acabei de falar. Espíritos inferiores, ainda muito ligados a impressões materiais, sentem-se presos a certos ambientes. Eles ficam presos ali, ficam no corpo se decompor, fica ali em perturbação constante e não conforma que ele está desencarnado. Isso depende do espírito. E já aquele espírito mais puro, mais elevado, ele acaba desencarnando, para ele foi um alívio. Aqui foi é meio que deixar uma prisão, ele está se deslocando como um passarinho voando livremente. E já outros não. A resposta também ensina que o pensamento é atributo da alma e não do corpo. O corpo é instrumento, é o espírito que pensa e pela força do pensamento se projeta. Então está bem claro, quem pensa é o espírito, não o perispírito e nem tampouco o corpo, né? O corpo o que é? É um envoltório que... Exatamente. Nós temos um exemplo muito conhecido por nós espíritos de Alibasanu. Ele se deslocou, não físico dele, mas espiritualmente, bicorporeidade. Vamos ver aí, daqui à frente aqui. Está aqui na frente aqui. Está na frente aqui. Não passa. Aliás, o assunto perispírito vai ser o próximo tema. Exatamente. Isso tudo. Então, vamos devagar com a dor que é de barro. Segundo Delane, naquele mesmo livro, daquela obra citada, a alma assiste desse modo a espetáculos que não temos meio de descrever. Voltou a frisar que ainda não temos meio nem palavras para explicar. Houve harmonias que nenhum ouvido humano tem apreciado e se movem em completa oposição às condições de viabilidade terrestre. O espírito libertado das cadeias do corpo, assevera ele, não tem mais necessidade de alimentar-se, não se arrasta mais pelo solo. A matéria imponderável de que é formado permite-lhe transportar-se para os mais longínquos lugares como a rapidez do relâmpago. E segundo o grau do seu orientamento moral, suas ocupações espirituais afastam-se mais ou menos das preocupações que nutriram na Terra. Então, quando o espírito ele desencarna, ele chega no plano espiritual, dependendo do seu grau de evolução e das circunstâncias que ele vai se encontrar lá,
Para ele aquilo é como se deixou um fardo para trás e ele desloca numa rapidez, mais rápido até com o relâmpago, dependendo do que é lá. É por isso que a espiritualidade fala que a morte do corpo físico não representa exatamente o desencarne. O desencarne é mais prolongado, porque depende de um desligamento total do sentido em relação à matéria. Né? Então, varia de uma pessoa para outra. Esse processo de perturbação permanece, depende do sentido mais materializado ou menos materializado. Até que conclua o desencarne completo. O desligamento total vai concluir o desencarne. Tem alguns povos que tem um período do velório, não aceita nem cremação, nem enterrar o corpo, até que passa aqui há tantas horas ali, para ver que realmente se a pessoa está realmente desencarnou. Esse processo de desmaterialização ou conclusão do desencarne, tem espírito que fica anos e anos 30, 40, com os seus sentidos ligados às coisas materiais, vinculadas a sentimentos e sensações, percepções do âmbito material. Fica 1 ano, 2, 10, 100 anos, até 200 anos. Eu acho que eu falei esse negócio aqui, numa das palestras. Pouco tempo recente, uma mulher lá na Índia, ela desencarnou, um suposto desencarno, já estava indo para a cremação, quando bateu lá, não morri não, vou voltar, não estou morta não. No caso, não houve nem quer dizer, a morte realmente do corpo físico. Ela disse que lá, assim, tem o desencarne e já vai direto para cremar. E ela estava a caminho lá para a cremação, ela botou a vida. Relata que é pelo menos 72 horas, né? Exato. Que seja ideal para ver a cremação. Mas tem epilepsia, que uma, qual que é? Hã? Que a pessoa fica, às vezes, fica até 2, 3 dias ali. Não, só 2, tá certo. Fica tempo ali e a pessoa não morreu. Você ia falar o que é? Não, lá na Índia eles levam no rio, lá. Já morre, já leva no rio. Exatamente. Aquele cantor, Alain Aladdin, né? Acho que foi Aladdin, que morreu, eles enterraram ele, aí foi fazer a exumação do corpo, ele estava de bruço. Então, ele, na verdade, enterraram ele vivo, ele não estava morto. Isso aconteceu com muitas pessoas antigamente, hoje é quase impossível. Por isso que eles falavam que o velório antigamente, para demorar até. Enquanto o corpo não esfriava, não enterrava. Olhava, aí se tivesse quente, não, tinha que esfriar primeiro. Mas mesmo após esse período, que não provavelmente determina, o prolonga ainda mais em relação ao desprendimento do sentido. É engraçado. Você vê, tem uns velórios, né? A pessoa chega, nossa, como é que a pessoa está do mesmo jeito, parece que nem morreu. Né? Aparência, né? Tem uns que não vai ficando uns fica meio roxo, meio amarelado, sei lá, e esfria, né? Não, mas está perfeito, né? Parece que nem morreu. E aí? Quando a pessoa morre, se ela, por exemplo, for cremada, ela sente? Se ela não materializa Se ela não se desprendeu do corpo, ela sente. Mas não é dessa forma, porque pode o espírito não ter desprendido do corpo físico, isso a gente vê muito fenômeno mediúnico. E às vezes ele foi até cremado, ele nem percebeu que fizeram isso com ele. Às vezes ele morreu de uma doença, ele se sente que ele está doente, acamado, ali sofrendo. Às vezes o desencarne foi uma cirurgia, ele não teve essa percepção. Às vezes ele se encontra no hospital, vários ainda perguntam: meus parentes não estão me visitando, o médico deixou de vir aqui, o que está acontecendo? Então, quer dizer, é um processo muito longo e trabalhoso. A espiritualidade, por isso que os médicos são muito importantes. Por quê? Para
gente ali conversa, orienta, e a espiritualidade dá continuidade ao trabalho, levando muitas vezes para o hospital, realmente, leva eles novamente para um novo hospital, e lá faz um tratamento mais profundo. Aí vai tratando, vai explicando. Então, até ele perceber que ele se encarnou. Aí ele vai conscientizando, né? Às vezes tinha ente querido, junto a esse irmão, uma mãe, um pai, ou um outro parente. Os espíritos nessas condições de premissa representam as ideias fixas, que são os umbrais criados pela própria mente interiorizada. A dúvida assim, se pode acontecer de morrer, né? E ele for cremado, por exemplo, acontecer alguma coisa, se ele morreu, mas ele está tão preso à matéria que ele fica lá, onde o corpo estava, e sentindo as dores da queimação. Não, nem sente. Ele sente a dor, mas ele sente o sofrimento prévio. Por isso que a Rosa falou dessa recomendação de 72 horas. Porque a perturbação que você falou varia de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que é materialista, o ato de queimação é um ato muito. É destruição muito rápida do corpo, né? Então, se a pessoa desligou, ela vai sofrer com a destruição rápida. Ao contrário da decomposição normal, a pessoa que está enterrada no processo elevativo, a decomposição normal meses, né? E a cremação não, é uma destruição do corpo muito rápida. O espírito que é materialista, ele vai sofrendo mais. Não vai sentir a dor física, mas a questão de si. Eu sou materialista, eu sei. E eu vou lá, estou andando de carro, uma hora ali, sei lá, passa no pé, e aí eu desencarno ou não, mas eu vou sentir aquela dor daquele acidente ou eu vou ficar transformado em outras coisas, menos o acidente? Provavelmente o acidente. Ou os dois, né? Ou os dois. Você vai ficar ligado. Eu já ouvi falar no centro espírita que a espiritualidade era Depende do grau. tão boa assim que quando vai ter esse caso de acidente, para a pessoa não sentir Alguns a casos. questão do impacto ali, da dor, que é muito forte, eles já desencarnam. Não é uma regra. Mas não é regra geral. Isso tem que ter merecimento. Porque muitas vezes a pessoa desencarnou, Mas ela precisa é o passar. suicídio. Às vezes é o suicídio. Às vezes ela programa esse desencarne através, por exemplo, Nem sempre Então vamos lá? do acidente. Vamos tocar o barco aqui? Isso depende muito, é muito complexa essa questão. Então, falar em questão 90. Questão 90. Quando o espírito se transporta de um ponto a outro, ele percebe a distância que percorre e os espaços atravessados, ou é levado de repente ao lugar desejado? Essa é a pergunta, né? Bem capciosa, né? As duas coisas podem acontecer. O espírito pode, se quiser, aperceber-se da distância que percorre, mas essa distância também pode desaparecer para ele. Isso depende de sua vontade e da natureza mais ou menos apurada que possua. Ou seja, depende da sua evolução também, né? Que tem espírito evoluído, pensou, já está em determinado lugar. E já tem outros que vão se arrastando Os aí. sentidos estão materializados. É. É como hoje. Ele falou, aqueles menos evoluídos, eles já ficam presos ao tempo, né? Fazendo isso aí, porque só mais a questão do sentido, um super evoluído, ele pode querer passar pelo caminho dele e sentir, ter a sensação, sem querer, sem atrapalhar nada. É que eu falo, depende da vontade dele também. É isso. O espírito pode, se quiser, perceber. Mentalmente, psicamente, ele está de boa, tranquilo, caminhando, porque ele está percebendo todo o ambiente. Por exemplo, eu estou aqui em Palmeiras, o espírito, estou aqui em Palmeiras. Aí eu quero ir para Goiânia. Mas eu não quero ir pela rodovia, eu quero ir para o meio do mato, ouvir os pássaros, os animais. Ele vai ir. A locomoção nossa hoje, se a gente for daqui no Nordeste a pé, a gente vai perceber que ele está chamando. Se a gente pegar um avião, a gente nem vai perceber Né? a distância que nós percorremos. A gente sabe que a gente andou, né, ou voou uma distância longe, porém com a rapidez bem maior. Tem esses Aí- espíritos tão apegados ainda nessa questão da locomoção,
está desencarnado, e quando ele quer, ele mentaliza que ele tem que ir em tal lugar. Porque ele estava na programação dele antes de desencarnar. Então, ele vai de carroça. Na mentalidade dele, ele pega a carroça, vê a carroça, entra na carroça e percorre o caminho. Aí vem as explicações. Vem as explicações. A resposta mostra que a percepção do espaço é relativa também para o espírito. Né? Espíritos mais adiantados, com faculdades ampliadas, podem, ao mesmo tempo, ter consciência das distâncias e superá-las sem esforço. Né? Sem esforço. Espíritos menos evoluídos podem experimentar a sensação de percorrer lugares, de deslocar-se gradualmente. Então, vai depender da evolução espiritual. Exato. Né? A gente, por exemplo, já tivemos comunicação de espírito que estava caminhando para a Trindade. E na festa da Trindade. E às vezes pagando promessa, né? E eles chegam e a espiritualidade usa de uma forma, ele falou assim, que eu estava muito cansado e tinha alguém aqui que falou que eu podia descansar aqui. Assim, ele falou assim, esse cimento aqui estava tão fresquinho, olha o tamanho da materialização dele que ele percebeu. Né? E tal. Eu estava com o meu compadre e eu acho que ele foi na frente, eu fiquei para trás. E não sei o que, é tão natural para eles conversar isso, né? A minha carroça está ali e tal, e a gente vai convencendo ele. O senhor está muito cansado, o senhor vai. À noite eu senti uma dor tão forte, minha filha. Vai relatando até chegar ao motivo da verdadeira. Aí é que eles vão. Não vai, muitos espíritos vão falar, meu filho, você for desencarnar, você está louco. Se você disser isso para ele, ele vai morrer de fome. Ele não vai perceber. Falta mais duas. Pois é. Gente, vamos tocar o barco, senão não termina o tempo ali. Ó. Leis espirituais próprias. Em A Gênese, Kardec lembra que no plano espiritual, a noção de tempo e espaço não é igual à nossa. Para nós, movimento supõe sucessão de pontos. Para espíritos mais livres, o pensamento torna presente, quase de imediato, o lugar desejado. Já foi comentado isso aqui. Né? Escolha consciente. Ainda assim, pode, se quiseres, acompanhar o percurso. Isso reforça a ideia de que o mundo espiritual tem leis próprias. Acabamos de falar isso aqui. Né? Não é uma bagunça como imagina, ela tem leis que são rígidas. E que nossas categorias de medida são apenas aproximações, úteis para facilitar o entendimento, mas não exatamente idênticas à realidade do além. Ok? Aí, Ricardo, já vamos chegar na 91 e depois só mais uma. Mas tem um comentário da 92 que é um pouquinho extenso, mas vai dar tempo. Questão 91. A matéria oferece algum obstáculo a passar dos espíritos? Nenhum. Os espíritos atravessam tudo, o ar, a terra, a água e até o fogo são igualmente acessíveis para eles. Por isso nós estamos aqui reunidos, a porta está fechada ali, mas a presença espiritual aqui, eles estão presentes em qualquer lugar. Aí tem aquela pergunta, né? Mas e a intimidade do casal? O espírito só vê o que ele vê, o que interessa para ele. Algumas pessoas podem trabalhar, mas e a intimidade? Nós estamos vendo tudo que eu faço. É aquela história. O plano espiritual tem leis próprias. Depende eu dar essa condição para ele. Porque tem espírito que não vai entrar na sua casa se você não cuidar. Isso aí já são umas intenções. Os zombeteiros, né? Os bons eles. Se o casal estiver sintonizado com o espírito menos evoluído, ele vai lá abrir as portas para cima. Mas se não tiver, a intimidade é preservada. É como assim, é uma barreira para eles. A barreira magnética. Eles não ultrapassam. Explicação. Como o espírito em seu estado normal não é constituído de matéria densa, as barreiras físicas não o prendem. Paredes, portas, distância não impedem seu trânsito.
Por isso, fenômenos de aparições e manifestações podem acontecer em recintos fechados, acabamos de falar, sem que haja passagem material. Então, o espírito, como ele desloca pelo pensamento, nada impede, nenhuma barreira vai impedir, nenhuma barreira material vai impedir dele estar em determinado lugar. Mas se ele tiver ideias materializadas, ele não faz. Ele vai dar muita cabeçada até aprender e entender o processo. Conduzir o processo. Aí, ó, fenômenos da materialização, de materialização. Em O Livro dos Médiuns, os relatos de aparições tangíveis, ou seja, que você pode pegar, mostram que quando o espírito se torna visível e até palpável, isso se deve a uma condensação temporária de fluidos, não a transformação do espírito em matéria comum. Concluído o fenômeno, esse fluido volta ao estado mais sutil. Exato, porque para ele ser palpável, ele vai ter que usar o ectoplasma do médico. A materialização. Ele também não faz. E é o perispírito que materializa. Exato. Sofrimento moral. A acessibilidade ao fogo, por exemplo, não significa que o espírito sinta o fogo como nós. O sofrimento do espírito, quando está em regiões que ele descreve como fogo ou chamas, é sobretudo moral, ligado à própria consciência, como se aprende em um céu e inferno. Então, aquela história, o céu e o inferno nós construímos eles. Depende da nossa consciência. Você pode estar no fogo, estar ardendo lá numa fornalha, como fala em muitos ensinamentos, como você pode estar no paraíso, né? Principalmente se Fica preso às sensações. Fica preso mais sensações. Questão 92, a última, que até umas explicações aí. Os espíritos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo? Um mesmo espírito pode dividir-se e existir simultaneamente em diferentes pontos? É o caso da ubiquidade, né? Aí responde, não há divisão de um mesmo espírito, não tem como o espírito se dividir. Mas cada espírito é um centro que irradia em várias direções, por isso parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja o Sol? É um só, mas irradia em todos os sentidos e estende seus raios muito longe sem se dividir. Também isso vai depender da evolução espiritual, né? Exatamente. A questão do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, foi muito questionada em relação às vezes ele trazer mensagem, talvez no mesmo dia, em diversos lugares. Como que isso acontece? Os médicos estavam falseando? Não. Porque tem equipe que trabalha e tem um pensamento igual dele em relação alinhado com eles. São trabalhadores que fazem. A oração, a prece é exemplo disso aí. Quando a gente faz uma prece, você vai irradiando para várias famílias, né? Familiares, não dá todo mundo no mesmo. Quando você faz a prece, viu, Vânia? Com o sentido firme, né? Porque tem muitas preces que não passa só de boca, de bate-boca, da boca para fora. Por isso que eu sou contra a decoreba. Tem pessoa que às vezes faz uma prece enorme e quase que decoreba. Ela não tem muito sentido. Já aquela que vem espontaneamente do coração, às vezes com 2 palavras você resolve tudo. Oh meu Deus, me perdoe. Às vezes a pessoa fizer uma prece, mesmo que ela seja uma prece decorada, se ela emitir sentimento nas palavras que ele fala, vai dar igual. Orar é bom. Todos, a questão A, todos os espíritos irradiam com a mesma intensidade, que nós acabamos de falar, né? Não. Essa força de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Aí Kardec explica. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas pode projetar seus pensamentos para diversos pontos sem se fracionar. Ou seja, o espírito não divide, não fraciona. Mas a irradiação dele vai depender, é imensa. É nesse sentido que se fala em ubiquidade dos espíritos, né? Está ao mesmo tempo em vários lugares, né? Kardec compara isso a uma centelha que espalha sua claridade ao longe, vista de vários lugares ao mesmo tempo, ou a um homem que, sem sair do lugar, move à distância máquinas e pessoas por meio de ordens e sinais.
Explicação: unidade e irradiação. A questão esclarece um ponto delicado. O espírito não se parte em pedaços, mas sua presença moral e sua ação pode fazer sentir em muitos pontos pela irradiação do pensamento. Assim, um espírito pode assistir diferentes pessoas, inspirar grupos diversos, participar de várias tarefas, sem deixar de ser um só. Para fazer o comentário, vamos ver a outra aqui. Em O Livro dos Médiuns, isso explica como espíritos superiores podem responder quase ao mesmo tempo a diferentes reuniões sérias distribuídas pelo mundo. Não são cópia do espírito, mas a amplitude de seu campo de ação. Espíritos pouco adiantados, por sua vez, têm radiação mais limitada e permanecem ligados ao ambiente restrito. Compreender essa irradiação ajuda também a entender a responsabilidade do pensamento. Se o pensamento do espírito alcança onde se dirige, tanto pode espalhar luz quanto sombra, conforme seja orientado pelo bem ou pelo mal. E isso é o que nós vemos constantemente. Nós estamos passando por um processo aí de regeneração, entrando para a regeneração, saindo de prova e expiação, mas temos ainda duas correntes: a do bem, que é essa regeneração, e a do mal, que ainda está levando a humanidade a certos comportamentos aí, tudo, né? E nós temos a influência de tudo, né? Dos meios de comunicação, das músicas, dos teatros, de filmes, uma série de coisas. Então, não quer dizer que está errado, mas é que tem uns que estão deturpando. O que prevalece é o nosso equilíbrio interior. Por isso que não adianta nós querermos transformar o outro. Enquanto o homem estiver tendo a vontade de transformar o outro e não transformar a si, ele mas vai transformar o outro em si. A felicidade nossa, principalmente nós espíritas, que temos um pequeno entendimento do que está se passando, é que está havendo uma reencarnação maior de espíritos mais apurados para fazer essa regeneração, para conduzir a humanidade para uma evolução.